19 e o versículo de número 19. Eu fico pensativo quando acontece coisas como estão acontecendo nos dias de hoje, porque eu vejo a igreja se dobrando a acontecimentos, a igreja mudando sua estrutura por causa de um jogo que nem aqui está acontecendo, sabe? Não, bispo, mas é Copa do Mundo. Por que que os pastores não decidem, por exemplo, mudar o culto quando alguém precisa de uma visita no hospital? Você não vai ver pastor. Não, não vai. Ô pastor, estou precisando do senhor aqui porque eu estou morrendo. Ele vai dizer, não, porque eu tenho uma hora do culto. Eu tenho que fazer o culto. Eu preciso de uma visita do senhor, pastor. O senhor não poderia vir? Não, porque eu tenho um culto. Eu tenho que fazer o culto. Pastor, estou passando fome. O senhor não tem como ir lá no supermercado me ajudar em comprar alguma coisa? Ô, meu filho, até poderia, mas agora eu tenho que fazer a reunião, tenho que fazer o culto. Seria louvável cancelar, mudar o horário de culto para fazer alguma coisa que prestasse, não para assistir jogo de futebol. Não é? Eu estou falando isso à vontade porque eu acredito que você tem essa mesma visão que a minha, senão você não estaria aqui, você estaria em casa assistindo o jogo. Mas se você está aqui é porque você tem a mesma visão e eu quero que você, sabe, vamos fazer o seguinte, deixa aberto aí, coloque sobre o assento e aplauda Jesus pela sua vida, por você ter essa visão de priorizar ao Rei dos Reis. Ele é digno de aplauso, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é digno de exaltação. E para melhorar, vamos fazer logo o seguinte: abre a boca, diga glória a Deus. A tua palavra vai ser pregada, meu Senhor. E aqui existe um povo que não para ficar em casa por causa de jogo. Existe um povo que te adora. Existe um povo que te exalta. Então fala com esse povo nessa noite. Envia agora a tua palavra com poder e grande glória. Em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo também de número 19. Na verdade, só fazem determinadas coisas quem não conhece a Deus. Sabe? Quando alguém decide olhar para trás, quando alguém decide desistir da caminhada, quando alguém decide a não continuar firme na presença do Senhor, é porque na verdade nunca conheceu Ele de verdade. Só escolhe outras coisas que não conhece a Deus. Só recua na batalha quem não conhece a Deus. Só para na caminhada quem não conhece a Deus. Depois dessa palavra nós vamos cantar uma canção que ela é muito linda, que diz assim: me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Então, tem um trecho dessa canção que vai dizer assim: quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Então, só quem conhece a Deus não recua. Só quem conhece a Deus avança. Só quem conhece a Deus é que não para. Só quem conhece a Deus permite, sabe, ele queimar determinadas coisas na nossa vida. Nós vamos aprender hoje, por exemplo, que existem coisas que não basta apenas abandonar, largar, precisa ser queimado em nossas vidas. O livro de Reis, capítulo 19, no versículo 19, vai dizer assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava quando a 10ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Diga comigo, lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias.
e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhes disse: Vai e volta. Quando Eliseu ele estava arando a terra, trabalhando, olha só como ele era próspero. Tinha Elias 12 juntas de boi. É como se fosse uma frota de tratores que tratava a terra, 12 juntas de bois. E não é só o boi era como se fosse o motor, eles tinham o arado, ou os arados. Muitos equipamentos, um patrimônio grandioso. Mas o profeta Elias veio, pega a sua capa, joga sobre ele, e ele diz assim: Eu vou te escolher para você ser meu auxiliar, para você andar comigo por onde eu for, para você aprender os meus passos, aprender o que eu prego, aprender o que eu vivo, conhecer o Deus que eu sirvo, ter em mim uma referência de como ser um homem de Deus. E o profeta Eliseu, aliás, até então não era profeta, Eliseu, ele deixou os bois, deixou o arado, deixou tudo ali, e ele disse assim: Ô profeta, o senhor deixa apenas eu beijar o meu pai, eu beijar a minha mãe, porque eu sei que deste lugar que Deus está me tirando, nunca mais eu vou voltar. Eu estou indo fazer uma missão, eu estou seguindo o que o Senhor tem preparado para mim, e eu não vou voltar, então talvez eu não consiga mais vê-los. O Senhor deixa, e ele vai dizer: vai e volta. Quando Deus te escolhe para algo, você nem pode olhar para trás, você nem pode, sabe, desistir. Você tem que fazer como Eliseu ele fez. Vou dar continuidade para encerrar e te explicar. Então deixou ele, versículo 20, os bois e correu após Elias e disse: Deixa beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir e tomou as juntas de bois. O que foi que ele fez? Tomou as juntas de bois e os matou. E com os seus aparelhos dos bois, ele cozinhou a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o tornou seu auxiliar. Presta atenção no detalhe. Ele foi, beijou o pai, beijou a mãe, se despediu, disse: Eu estou seguindo a missão, estou saindo e eu não volto mais. De lá eu vou seguir a caminhada. De lá eu vou conhecer e aprender mais de Deus. Só que o que foi que ele fez? Ele queimou tudo, matou os bois, queimou as ferramentas do arado, fez um cozimento, deu para o povo comer, porque ele disse assim: Eu estou saindo, mas eu tenho que queimar tudo, para que quando eu estiver lá na frente, eu não pense assim: se não der certo na minha caminhada, eu tenho para onde voltar. Se não der certo isso que eu estou fazendo, eu volto para as minhas juntas de bois, volto para os meus aparelhos de arado e vou continuar a minha vida. E é isso que nós precisamos aprender. O problema de não termos crescido espiritualmente muitas vezes é porque às vezes nós saímos, Deus nos tirou de determinados lugares, mas nós mantivemos a porta aberta, porque caso não der certo, a gente volta para lá. Eu contei de manhã que eu tive a oportunidade de ser gestor no Cine, e naquela época era uma época muito boa. Porque quando eu viajava para Brasília, a diária era em torno de R$ 400. Isso em 2015, muito dinheiro. 2015. Se eu ficasse 10 dias em Brasília, eram R$ 4.000 só de diária, só de extra. Fora outras coisas que tinham. E quando eu decidi aceitar o chamado do projeto da Casa de Oração, nós entregamos tudo. Eu lembro que eu contei hoje de manhã até, que a minha disposição, eu não contei isso de manhã, a minha disposição tinha a Hilux do Marco Zero, que era um projeto de trabalho escravo, era uma Hilux. Tinham 2 Fiat Unos da minha sala, do meu setor, um Corsa
e um Corsa. Todos esses motoristas e esses carros à nossa disposição. E um dia o meu carro quebrou e eu fiquei quase que um mês indo para o Cine de ônibus, até que os motoristas descobriram e falaram assim: por que o senhor não chama? Que isso? Vim de ônibus. Um gestor de um órgão público andando de ônibus, e eu pegava o terno, botava aqui no braço e pegava o ônibus e chegava lá. 5 horas da manhã para distribuir senha. Às vezes você me vê hoje servindo bolo aqui na igreja, fazendo bolo, servindo lanche, mas eu faço isso não é de agora, não. A minha vida sempre foi de servir. Tanto que eu saía de casa para chegar lá no Cine, cerca de 5, 5 e meia, para distribuir as senhas, com medo dos meus funcionários venderem senhas, porque tinha uma venda de senha por lá. Então, para evitar isso, eu saía de madrugada, fazia as senhas, entregava para o pessoal, e era a forma deles não serem prejudicados com isso. E o motorista perguntava: por que o senhor não liga para a gente? Por que não chama que a gente vai buscar o senhor? Eu falei: sabe por quê? Porque essa não é a minha vida. A minha vida não é de ter motorista. Eu vou me ficar mal acostumado. E no dia que eu sair disso daqui, eu vou sentir falta do motorista, eu vou sentir falta dos carros. Então não é meu, não tem do que eu me acostumar com isso. E quando veio o chamado de Deus para nós iniciarmos o projeto da casa de oração, larguei tudo isso. É como se fosse assim, queimamos, foi queimado tudo. Um alto salário, um alto prestígio, uma alta progressão política, porque o fato de eu ter ido para lá, o projeto de eu ter ido para lá, era para ter visibilidade e ser um candidato a vereador. Na minha gestão, foram mais de 8.000 pessoas empregadas no Cine. Depois que nós saímos de lá, o Cine nunca mais foi o mesmo. Até hoje, os funcionários de lá falam isso. O melhor gestor que houve lá foi o seu Rafael, assim que eles me chamam por lá. E se eu tivesse me candidatado, certamente seria eleito, porque foram só 8.000 pessoas empregadas. Só. Precisaria menos da metade naquela época, desses 8.000, precisaria só de 2.000 votos naquela época para poder ser eleito. E certamente seria. E tudo isso ficou para trás, para nós iniciarmos um projeto de aceitar o chamado do Senhor da casa de oração. Quando fui conversar com o pastor Gessivaldo, que na época era secretário, ele disse assim: mas se você sair, eu não tenho como lhe abrigar e pagar o salário que você recebe. Eu falei: não precisa. Nós temos uma missão e mesmo que não tenha salário, o mais importante é seguir essa missão. E a missão foi seguida. E sem olhar para trás. Você acredita que eu nunca senti falta do salário do Cine? Você acredita que eu nunca senti falta do prestígio do Cine? Nunca senti falta de estar todas as semanas na TV, na época que eu estava lá? Porque quando Deus nos tira de um lugar, nós temos que permitir que Ele queime tudo aquilo que já fez parte do nosso passado. Porque se fosse aventurar, diria: deixa a porta aberta. Porque se não der certo a igreja, eu volto para lá. Mas não. Quando Deus te dá um projeto, confia nele. Se você tiver um plano A ou um plano B em relação a Deus, quer dizer que você não está confiando totalmente nele. Quem compreende isso, diga amém. Então Elias, na verdade, Eliseu, ele estava arando a terra e ele poderia ter dito assim: eu vou só terminar isso daqui. Deixa eu guardar meus bois, deixa eu deixar aqui eles guardadinhos, abrigados. Não, ele poderia ter feito isso, mas ele decidiu matar os bois, ele decidiu, sabe, queimar os aparelhos. E eu vou te dizer uma coisa: tem coisas na vida que não tem que ser abandonada. Tem coisas na sua vida que precisam ser queimadas. Tem coisas na vida que você não tem que largar ou deixar de fazer. Tem coisas na vida que precisa literalmente ser queimado. Tem 17 anos, e mais ou menos 17 anos e 4 meses, que eu prego a palavra. Eu encontrei esboços meus, na época em que eu pregava de verdade, que era uma hora de pregação mais ou menos, e uma mensagem totalmente elaborada, estudada. Eu fazia esboços assim. Esse aqui era para ser o esboço de hoje. Eu fazia esboços assim e deixava guardado. 17 anos e 4 meses de pregação ficaram uma pilha
desse jeito. Hoje a gente faz algumas anotações no celular, mas antigamente era escrito o esboço. Eu não gostava nem de digitar, eu gosto mais de escrever. E eram muitas, né, filha? Muitas ministrações, muitas pregações, minha filha Tainá, muitas. Que quando foi agora, na organização do complexo, olha o tanto de esboço. Daria livros e livros e livros. Muitos pastores iriam dar de tudo para ter alguns desses esboços. E sabe o que foi que eu fiz? Minha filha, amiga, irmã Vilma. Joguei tudo no fogo. Queimei tudo. Queimei tudo. Queimei 17 anos e 4 meses de história de pregação. Por quê? Porque tem coisas que não servem para serem guardadas. Tem coisas que não servem para ser abandonadas. Tem coisas que não servem para ser arquivadas. Tem coisas que precisam ser queimadas na nossa vida. Existem passados que não dá para ficar guardado lá. Existem passados que precisa ser queimado. Você tem que queimar um passado de sofrimento, um passado de tristeza, um passado de luta, um passado de dor, um passado de escravidão, um passado de pecado, um passado de vício, um passado de entristecimento. Eles precisam ser queimados. Vira para essa pessoa do lado e fala: tem que fazer diferente. Tem que queimar. Tem que queimar a saudade, queimar o vício, queimar a conversa errada. Tem que queimar. Hoje Deus está dizendo assim: ô querido, eu não te chamei para olhar para trás. Eu te chamei para queimar toda tristeza, para queimar toda amargura. Existem duas coisas que são difíceis na nossa vida e eu vou encerrar. Né? Existem duas coisas na nossa vida que são difíceis demais. Primeira, queimar coisas do passado. Tem homem que o relacionamento foi uma tristeza, uma decepção, mas até hoje guarda a foto da ex. Tem mulher que passou o pão que o diabo amassou, ainda tem foto do ex guardado. Algumas até com a cabeça cortada, riscada, mas que guarda. Guarda para quê? Você vê a dificuldade que nós temos de queimar o passado. E a outra coisa que é difícil ser queimado. A outra coisa que é de... Eu vou além. Tem gente que não tem foto, mas ainda tem cartas do passado. Os bilhetinhos, as cartinhas. Tem que ser queimado. E a outra coisa que é difícil. Queimar a mágoa. É uma das maiores dificuldades que tem. Tem gente que tem uma mágoa no coração que para poder tirar ela, não abre mão. Isso não te faz bem. Eu disse de manhã, não vou contar a história, mas eu disse de manhã, vou repetir aqui. Uma das maiores guerras que eu enfrentei na minha vida, um dos maiores problemas que eu passei na minha vida, não foi em trabalho, não foi em escola, não foi em família, não foi em amizades, foi dentro da igreja. O único lugar que eu imaginaria que não teria problemas. E foi no único lugar em que eu nunca vi tanta traição, tanta falsidade, tanta mentira, tanta enganação, tanta roubalheira. Era o povo roubando e jogando por cima dos outros. Era mentindo e dizendo que os outros eram mentirosos. Era roubando e dizendo que o outro que era ladrão. Era pegando a mulher alheia e dizendo que era o outro que pegava. Misericórdia mesmo. Então, nunca imaginei que eu enfrentaria isso dentro da igreja. E foi onde eu enfrentei a pior luta. Às vezes você fica aqui e se entristece porque alguém de alguma forma ou te maltratou ou não te tratou bem. Meu filho, não liga para isso não. Dentro da igreja o cão tem uns deles também. Dentro da igreja o cão tem uns deles para te maltratar, para te distanciar, para te destratar. Dentro da igreja não vai estar livre não. Principalmente dentro da igreja. Principalmente aqui dentro. Por mais que a gente lute,
Todos os dias, aqui eu sei praticamente quase tudo que é falado, quase tudo que é conversado. Quando não é o Espírito Santo me revelando, são as câmeras e os microfones que são espalhados por aí que revelam. Mas ainda tem coisas que a gente não sabe. Porque o diabo, ele é estrategista. O diabo quer destruir a nossa vida. E para destruir a nossa vida, ele vai usar pessoas que você nunca imaginou para te maltratar. E eu fiquei com a mágoa no meu coração tão grande por causa disso que eu precisei de 2 anos para me libertar. Todos os dias eu dormia pensando em vingança e acordava pensando em vingança. Você acredita? Todos os dias da minha vida. Eu não aceito, eu dei minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o que ninguém nunca fez. Eu saía de casa, eu não vi minha filha crescer, eu chegava na igreja às 6h30, 7 horas da manhã, eu chegava em casa às 3 horas da manhã, todos os dias. Isso aconteceu, eu quero que aquele homem me pague, eu quero que aquele homem morra, eu quero provar que ele é isso, eu quero provar que ele não presta. Todos os dias. Foram 2 anos, minha esposa é prova viva disso. 2 anos passando mal, porque eu queria vingança. 2 anos querendo que aquele que foi o maior algoz que eu enfrentei na vida pagasse. E qual foi o resultado? Eu ficava mal, doente. Foi daí que eu aprendi uma coisa. Que eu aprendi por isso, porque no final de tudo eu tive razão. Mas eu perdi muita paz até chegar o dia de ter razão. É por isso que eu ensino para você. Não queira ter razão, não, queira ter paz. Ter paz é melhor do que querer ter razão. Ter paz é melhor do que querer provar que está certo. Amém, queridos? Então, o que foi que eu fiz? Quando eu decidi deixar Deus queimar essa mágoa que eu tinha no passado. Meu Deus, tira da minha memória todo tipo de pensamento, de entristecimento, arranca de dentro de mim isso. E quando Deus arrancou, aí eu vivi em paz e Deus, ele fez a justiça dele. Deixa eu te dizer, não precisa nem orar para Deus, oh meu Deus, mostra quem é e quem... Não precisa. Só viva em paz. Deus te tirou de lugares, nem olhe mais para lá. Deus te tirou de determinadas posições. Esqueça que algum dia você fez parte de tudo aquilo. Deixa queimar, inclusive, as lembranças. Porque o que Deus tem preparado para você está lá na frente, em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Hoje, tem pessoas que precisam fechar definitivamente portas do passado. Eu quero te pedir que você não queira voltar para onde Deus já te tirou. Não volte para onde Deus já te curou. Não volte para o que Deus já te libertou. Não. Não queira voltar para o que Deus já queimou da sua vida. Sabe, quando eu olho aqui para essas cartas, para esses textos assim, até me lembro de uma época muito boa. De uma época que me trouxe muita alegria e prazer de fazer o que eu fazia. Mas quando eu faço um esforço para lembrar, também me traz um peso de tristeza. E é daí onde eu entendo que meu Deus diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu tenho que avançar no alvo, que o meu alvo é Cristo. Só olhe para Ele, só busque a Ele. E quem que olha para trás, bispo? Só olha para trás quem ainda não conheceu a Deus. E quem que desiste na caminhada? Quem não conhece a Deus. Eu quero chamar aqui à frente você que precisa definitivamente fechar portas do passado. Olha, eu fiz isso daqui, mas sabe, eu tenho uma segurança ali. Tem coisas que não dão certo na nossa vida justamente por essa segurança. Sabe o que eu ouvi recente de algumas pessoas? A mesma coisa que eu ouvi na época que eu estava no Cine.
Seu Rafael, você está querendo sair para negócio de igreja? Fique mais um tempo aqui, faça o seu pé de meia. Olha o que eu escutava. Faça seu pé de meia, porque vai que não dá certo esse negócio de igreja. Pelo menos tem um pé de meia. Faça seu pé de meia. Eu não preciso de pé de meia quando eu tenho a mão do Deus Todo-Poderoso comigo. Preciso. Não preciso me preocupar com pé de meia se eu tenho todo um Deus comigo. Então eu quero chamar aqui à frente você que até saiu de determinados lugares, mas que definitivamente ainda não cerrou ciclos com o passado, não permitiu queimar. Queime os carros, queime os bois, queime as lembranças, queime tudo que aconteceu para trás. As tristezas, os vícios, os pecados, as mazelas, queime tudo. E foque somente no Senhor. Bispo, eu quero fechar definitivamente essas portas do passado. Sai do teu lugar, vem aqui para o altar, em nome do Senhor Jesus. Pode ser sincero, eu não venho para frente porque eu já estou aqui. Existem coisas do passado que eu preciso fechar, e já pedi de manhã e vou pedir hoje de novo. Feche isso. Nós vamos fazer essa oração. Se você puder, apague as luzes, vamos para aquela canção. Os fogos estão tocando aí, não vão ficar curiosos se foi gol do Brasil, pesquisar aí no celular, na internet, não. O culto é aqui. O culto é aqui. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Só falar no seu poder. Diga assim: tanto tempo eu te sirvo, quanto tempo eu te sirvo, sem te conhecer, sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta? Com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou. A força do teu poder. Eu sei que tu és grande. E eu vim te conhecer. Declare: me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Pois quem conhece, quem não conhece, recua. Mas quem conhece vai em frente. Pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Diga: me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materialize. Em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua. Mas quem conhece vai em frente. Pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor.
O inimigo, meu Pai, das nossas almas, ele tem tentado nos fazer olhar para trás, desistir da caminhada. Mas nessa noite, mais uma vez aqui estamos para te afirmar que nós não olharemos para trás. De um mundo de sofrimento, o Senhor já nos tirou. De um lugar de solidão, o Senhor já nos resgatou. E nós estamos aqui para poder dizer: o Senhor tem total liberdade para queimar o que for preciso ser queimado da nossa vida. Estamos aqui para poder dizer, meu Pai, que estamos dispostos a fechar definitivamente essa porta de acesso com o passado. Então pode queimar a saudade nessa noite, queima o vício, queima a conversa errada, queima o contato que nos puxa para trás, porque sim, existem pessoas que ainda mantêm contato com aqueles que puxam eles para trás. Pode queimar a mágoa, pode fechar essa porta da vida antiga, porque nós sabemos, meu Senhor, que enquanto existir uma porta aberta, o inimigo vai tentar fazer nós voltarmos para lá. E nós não podemos, não queremos e não aceitamos voltar de um lugar que o Senhor já nos tirou. E é por isso que nós estamos aqui em oração, para poder suplicar a tua ajuda nessa noite, para suplicar a tua presença em nossas vidas. Hoje é domingo de milagres, e o milagre que nós queremos, que o Senhor venha queimar todo o sofrimento do passado, que o Senhor venha tirar da nossa mente, da nossa memória, tudo aquilo que nos entristeceu, tudo aquilo que nos fez sofrer, tudo aquilo que nos fez nos ficarmos magoados. Ah, meu Pai, fortalece esse teu filho, essa tua filha. Nós estamos aqui até em um culto diferente, mas na verdade nós estamos como almas que estão necessitando de socorro. Estamos aqui como vidas que precisamos de mãos estendidas para poder suplicar-te, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, fecha todas as portas do passado e abre aquelas portas que o Senhor tem preparado para o futuro. A palavra do Senhor nos diz que a porta que o Senhor fecha, ninguém tem poder de abrir, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então fortalece-nos nessa noite. Estamos aqui porque amamos ao Senhor, suplicamos a tua presença em nossas vidas. Não queremos ser cheios de emoções, não queremos ser cheios de euforias, mas precisamos ser cheios da tua presença, meu Pai. A tua presença vale mais do que tudo. A tua presença é mais importante do que tudo. Nós não temos para onde voltar, para onde nós iremos, que é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Nós não temos para onde voltar. Nós só temos o Senhor, meu Pai. O Senhor que é a palavra de vida eterna. Vem nessa noite sobre as nossas vidas. Vem nessa noite sobre cada vida que aqui está. É isso que nós te suplicamos nessa noite, meu Pai. É isso que nós te pedimos. Nós não temos nada, nós queimamos uma vida do passado, nós queimamos amizades, nós abrimos mão de tantas coisas pelo Senhor. A única coisa que nós temos é o Senhor, e se temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo. Aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor. Só tenho o Senhor. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei,
eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor, palavras de vida eterna. Nós não temos, meu Pai, nós não temos pra onde ir, muito menos para onde voltar. Esse mundo que nós saímos, que o Senhor nos tirou, não combina mais conosco. É um mundo de solidão, de entristecimento. A única coisa que nós temos na nossa vida é a Tua presença. A única coisa que nós temos em nossa vida é o Senhor. E se temos o Senhor, então temos tudo. Se temos o Senhor, então não precisamos de mais nada. Se temos o Senhor, então temos a única coisa que importa nessa vida. É a Tua presença, é a salvação, é o que o Senhor representa para cada um de nós. Obrigado por nos aceitar, obrigado por aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado por aceitar a adoração de cada um de nós que somos tão falhos, pecadores, cheios de defeitos, de falhas e de erros. Mas mesmo assim o Senhor recebe um pobre, miserável, nu, e coloca dentro do Teu coração, Senhor. Obrigado por tudo isso. Aleluia! Adore ao Senhor. Só tenho o Senhor, palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor, palavra de vida eterna. A presença do Senhor vale mais do que tudo. A presença do Senhor é mais importante do que tudo. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus que faz milagres acontecerem. E estamos aqui nesse domingo de milagres para suplicar, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida e faz esse milagre acontecer. Sim, o milagre do fortalecimento, o milagre de abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, o milagre de priorização da Tua palavra, o milagre de priorização de Te servir. Nós somos escolhidos para isso. Nós somos escolhidos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. E é por isso que aqui estamos. Aleluia! Eu não me troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo o vazio que havia em mim, Hoje és tua morada, a minha alma buscar, e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida. Você pode declarar isso. Você que está aqui pode declarar isso. Não há espaço Pra mais nada, todo o vazio que havia em mim, Hoje é sua morada, a minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. aleluia! Minha vida foi transformada. Ah, nós não te trocamos por nada, meu Pai. É incrível ver aqueles que criticaram Judas por ter trocado o Senhor por 30 moedas de prata.
Hoje trocam o Senhor por um jogo, trocam o Senhor por um aniversário, trocam o Senhor por uma festa, trocam o Senhor por um churrasco, trocam o Senhor por qualquer coisa, mas nós podemos declarar que nós não te trocamos por nada. O Senhor é a prioridade da nossa vida, o Senhor é a prioridade do nosso viver, o Senhor é a prioridade do nosso ser, porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor não temos vida, sem o Senhor não temos fôlego, sem o Senhor não temos saúde, e é por isso que te louvamos, é por isso que te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Oh! Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia! No lugar da morte, vida perdoou. O cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Foi Ele quem se sacrificou por cada um de nós. Foi Ele quem levou todos os nossos pecados e enfermidades e sofrimentos. Ele não nos faz lembrar dele. Ele lançou-os no mar de esquecimento. Ele lançou-os no mar de esquecimento. E o que ele não jogou no mar de esquecimento, ele queimou. Não existe passado que queira atrapalhar o teu futuro. Não existe passado que tente atrapalhar a tua caminhada com Cristo. As portas de acesso ao passado são fechadas agora. As portas de acesso ao passado são encerradas agora. Agora. Ele diz que nós devemos esquecer das coisas que atrás ficaram. O nosso alvo é Cristo, nossa caminhada está lá na frente. É o que Ele tem preparado para mim e para você. Ore comigo e diga: meu Deus e meu Pai. Diga: meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a esse Deus. Eu quero que você abrace essa pessoa e diga: parabéns por priorizar a Deus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada, a minha alma estava e nada. me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Só pra encerrar, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma estava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Amém. Levante a sua mão assim e diga: a presença é o que importa para mim. É o que importa para mim. Nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Minha filha Tainá, você canta uma canção não para oferta depois dela? Tá certo? Pastor Ener, chega ali com a irmã Tainá, vê qual o louvor, como é que ajeita aí para ela cantar aqui uma canção bonita para a gente ir para casa. Você que me acompanha pela Coar TV, que Deus abençoe a sua vida de uma forma gloriosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus.